Quero chamar aqui para conversar um pouquinho com a gente agora a Caroline Silveira, que é nossa pós-graduanda, né, em Neurobusiness. Ela já terminou o curso e está na fase de pesquisa. E hoje ela vai apresentar um pouquinho da pesquisa dela, que é muito legal. E eu vou comentar, não vou contar nada ainda, mas eu vou falar aqui sobre quem é a Carol, né? Então, a Carol é administradora, analista, ela é pós-graduanda no nosso MBA, está sempre em busca de conhecimento, autoconfiança, desenvolvimento humano e está sempre se desafiando para ser melhor a cada dia, melhor do que ela mesma, né? E ela vai falar, o tema da palestra dela é o poder dos inquietos, né? Acho que até tem um outro título mais legal. Mas vamos lá, Carol, tudo pronto aí, hein? Tudo pronto, Thiago. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Ouvindo bem. Se quiser já compartilhar a tua tela. Sim. Aqui. Eu não estava lembrando do título. Esse título é muito mais legal. Como ser um introvertido em um mundo que as pessoas esperam extroversão. Fantástico, Carol. Tudo contigo. Tudo bem. Então, eu sempre fui uma pessoa apaixonada por tecnologia. E ainda sou. Quando criança, eu ganhei dos meus pais o meu primeiro computador. Esse computador, ele se chamava Computador do Milhão, porque junto com ele veio um CD de um jogo interativo de perguntas e respostas com o Silvio Santos. Então, por isso que esse computador tinha esse nome, Show do Milhão. E junto com ele também veio um CD, uma enciclopédia em carta da Microsoft. Então, nos períodos em que eu não estava na escola, eu passava horas aprendendo a mexer nessa máquina inteligente, a responder as perguntas dos jogos. Na enciclopédia dava para a gente procurar lugares em 3D, assim como é o Google Earth hoje, dava para pesquisar animais, várias outras coisas. Eu era uma pessoa de poucas amizades, e aos 15 anos eu fiz uma escolha que mudaria o meu futuro. Eu decidi trocar a minha festa de debutante pelo dinheiro que seria gasto na festa. Meus pais fizeram uma carta de crédito para ir acumulando esse valor. Então, eu resolvi que eu não queria ter a minha festa de 15 anos. Aos 17 anos, eu ingressei na faculdade e dei início à minha carreira profissional de forma empreendedora. Com o dinheiro da minha festa, eu abri uma lan house perto de casa. Foram 5 anos de intensa atividade. Eu iniciei com 4 computadores, depois fui passando para mais 4, e assim a gente foi aumentando o negócio. Acontece que com a chegada dos smartphones, a popularização da internet móvel e do Wi-Fi, o mercado ele foi encolhendo. Então, eu decidi vender o ponto, né, do negócio e me lancei ao mercado de trabalho. Comecei a enviar currículos, realizando entrevistas, e em fevereiro de 2012, eu iniciei o meu trabalho em uma empresa de grande porte, a qual estou até hoje. Eu comecei como assistente, trabalhando no setor financeiro. Um ano depois, passei para analista de contas a pagar. Até que em outubro de 2020, eu passei por uma mudança profissional. Eu troquei de função e com isso vieram novos desafios, novas atividades. Comecei a trabalhar com mais frequência em reuniões, projetos e apresentações. Eu precisava conhecer e me relacionar com novas pessoas. Até que me deparei com um problema. Comecei a perceber que dificilmente encontramos líderes introvertidos no mercado. E eu me sentia mal em alguns momentos quando eu precisava falar em público. Medo do que as pessoas iriam pensar, de tentar parecer mais extrovertida, vários outros medos interagindo. E eu acabava me comparando com pessoas que eram mais sociáveis do que eu. E comecei a me questionar, será que eu estava errada? Ou talvez o mercado não estivesse preparado para trabalhar com esse perfil. Até que eu estava em uma aula no MBA em Neurobusiness de técnicas de apresentação e escrita. Eu comecei a me apaixonar por apresentações e me encorajei para falar sobre esse tema que estou aqui hoje.
eu resolvi estudar a questão da minha introversão, trazendo para a neurociência. Porque eu acredito que ser uma pessoa introvertida não é uma escolha, e sim um traço da nossa personalidade. E que pode ter outras pessoas com essa dificuldade também, de lidar com essa exposição, de ter medo de falar em público. Então, eu comecei um estudo, porque hoje em nossa sociedade é incentivado cada vez mais as habilidades sociais, né? O que faz com que as pessoas que são mais introvertidas, elas tenham um desafio ainda maior. Eu descobri que o psicólogo Carl Jung popularizou os termos introvertidos e extrovertidos, como sendo os pilares centrais da personalidade. Porém, introversão é diferente de ser tímido. Os conceitos eles podem até se sobrepor, mas eles não são sinônimos. A timidez, ela diz mais sobre o medo do julgamento social, o medo da humilhação. A introversão é como alguém reage à estimulação, incluindo a estimulação social. Então, as pessoas extrovertidas, elas têm preferência por ambientes mais estimulantes, enquanto os introvertidos têm preferência por ambientes menos estimulantes. Vou ter que tentar tirar minha tela aqui, Thiago, só um pouquinho. Aí, beleza. A nossa sociedade hoje, ela percebe os líderes como as pessoas mais carismáticas e sociáveis, equiparando extroversão com sucesso. Dizem que para sermos bem-sucedidos temos que ser ousados, que para sermos felizes temos que ser sociáveis. As nossas escolas são geralmente projetadas para os extrovertidos e sua necessidade de muita estimulação. A grande maioria dos professores acredita que o estudante ideal é o extrovertido, mesmo que os introvertidos tenham as melhores notas. O mesmo acontece em nosso local de trabalho. Quando se trata de liderança, os introvertidos geralmente são desconsiderados, ainda que costumem ser muito atentos, bem menos passíveis de correr riscos calculados. A introversão, muitas vezes, ela é desprezada, porque a maioria das pessoas não vê os benefícios de uma pessoa ser introvertida. Dizem que ser comunicativo é bom e ser tímido e calado é ruim. Faz sentido que tantos introvertidos se escondam até de si mesmos, pois vivemos em um sistema chamado de valores de ideal da extroversão. A crença que o ser ideal é alfa, é gregário e sente-se confortável sob a luz dos holofotes. Então, o típico extrovertido, ele prefere a ação à contemplação, a certeza do que a dúvida, decisões rápidas, trabalha bem em equipe e socializa em grupos. A introversão com suas companheiras sensibilidade e seriedade costuma ser visto como um traço de personalidade de segunda classe, uma decepção, uma patologia, ou costuma ser vista como pessoas estranhas ou com problemas. Mas cometemos um erro grave ao abraçar o ideal da extroversão. Algumas das nossas maiores ideias, como a arte, as invenções, desde a teoria da evolução até os girassóis de Van Gogh e os computadores pessoais, vieram de pessoas quietas e cerebrais que sabiam como se comunicar com seu mundo interior e os tesouros que lá seriam encontrados. Então, introvertido e extrovertido. As nossas vidas, elas são moldadas pelas nossas personalidades, tanto quanto pelo gênero e código genético. Então, todas as pessoas, por natureza, elas são extrovertidas ou introvertidas. No entanto, ao longo das nossas vidas, a gente tende a adotar mais características de um do que de outro. É como se fosse o norte e o sul do nosso temperamento. Isso se reflete nos caminhos do nosso cérebro, nos neurotransmissores que a gente aprende no MBA e nos cantos mais remotos do nosso sistema nervoso. Os psicólogos de hoje, acompanhados pelos neurocientistas e suas máquinas de escanear o cérebro, eles desenterraram ideias reveladoras que estão mudando a forma de vermos o mundo e a nós mesmos. Pelo menos 1/3 das pessoas que conhecemos
é de extrovertidos. Isso é, 1 a cada 2 ou 3 pessoas. Elas preferem ouvir a falar. Trabalham melhor por conta própria do que em grupo. São inventivos e criativos, mas não gostam de se autopromover. Foram pessoas responsáveis por inúmeras contribuições à nossa sociedade, mas muitos de nós não sabemos disso por conta de um traço marcante de sua personalidade. Elas são quietas. As estatísticas apontam que 50% da população americana é composta de introvertidos. Então, a sociedade está dizendo que 50% dos americanos, cerca de 160 milhões de pessoas, precisam mudar quem são para serem aceitos e para terem sucesso? Você acha que ser introvertido impediu algum deles de atingir seus objetivos ou ser feliz? Sem os introvertidos, o mundo não teria a teoria da gravidade, a teoria da relatividade, o Google, Harry Potter e muitos outros. Vamos lembrar de alguns líderes transformadores da história, como Abraham Lincoln, Rosa Parks e Gandhi. O que eles têm em comum? Todos foram líderes de sucesso e se descreviam como quietos, de voz suave e até tímidos. Todas essas pessoas foram o centro das atenções, apesar de todos os seus instintos dizerem ao contrário. Pesquisas e histórias reais sobre anônimos e personalidades como Chopin, Bill Gates e Barack Obama mostram como pessoas reservadas podem se tornar grandes líderes e serem bem-sucedidos por causa da introversão, e não apesar dela. Segundo Susan Cain, é o livro que eu mais li durante esse meu projeto de pesquisa, ela fez uma pesquisa interessante, relatou a pesquisa feita por Adam Grant na Wharton School, descobriu que líderes introvertidos costumam ter melhores resultados que os extrovertidos, porque gerenciam empregados proativos, são mais passíveis de deixá-los seguir suas próprias ideias. Esse espectro de extroversão, esse espectro de introversão e extroversão, ele influencia como escolhemos amigos e colegas, como levamos uma conversa, como resolvemos diferenças e demonstramos amor. Afeta a nossa carreira e escolhemos se seremos bem-sucedidos dentro dela. Governa o quanto temos tendência a nos exercitar, a cometer algum adultério, a funcionar bem sem dormir, a aprender com nossos erros e fazer grandes apostas no mercado de ações, a adiar gratificações, a ser bons líderes. As pessoas introvertidas, elas apresentam comportamentos mais reflexivos, costumam explorar mais seus pensamentos na hora de falar e atuar, costumam ter um caráter impulsivo, não costumam ter um caráter impulsivo, precisando de tempo para sentir confiança dentro de seu círculo social. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, os extrovertidos, eles não são antissociais. Eles apenas se sentem mais confortáveis ao ficarem sozinhos, ao ficarem em ambientes mais calmos e tranquilos e com poucas pessoas. Interagir com menos frequência ou maior discrição não significa necessariamente ser chato ou desagradável. Então, em 2021, ficou uma pergunta que motivou a minha pesquisa. O perfil introvertido pode ocupar posições de liderança com a mesma qualidade de um perfil extrovertido? Minhas hipóteses são: o perfil introvertido pode liderar com a mesma qualidade que o perfil extrovertido. O perfil introvertido afeta o desempenho na liderança de equipes. Como objetivo geral, eu trago aqui o meu projeto, relacionar os aspectos comportamentais de líderes introvertidos e extrovertidos com os requisitos considerados fundamentais para liderar. Os meus objetivos específicos são: primeiro, demonstrar a importância do perfil introvertido para a sociedade. Segundo, mostrar que uma pessoa introvertida é capaz de influenciar e motivar outras pessoas com as suas próprias habilidades. Terceiro, descrever de que forma os líderes introvertidos podem gerar resultados para as empresas. E quarto, que é o maior objetivo que o Thiago sempre tem dito, que é a gente tentar resolver problemas das empresas, né, ou ajudar as pessoas, que é estabelecer um método
para o desenvolvimento de líderes que possuam um perfil introvertido. Eu comecei estudando a neurociência e percebi que não tem nada de errado em ser introvertido. A introversão, ela não é um defeito, ela faz parte da personalidade de uma pessoa, que, como todas as outras, tem seus pontos fortes e pontos fracos. Para superar este desafio, deve-se identificar quais as dificuldades que existem em algumas situações, quais os sentimentos presentes e enfrentar de fato o problema, buscando uma autoconfiança, uma preparação melhor, um autoconhecimento para enxergar que a característica da introversão só é diferente, ela não tem nada de errado. Com muita energia, determinação, entusiasmo, junto com bem-estar, capacidade de escuta, força e tranquilidade, a gente consegue superar esse desafio. E para testar minhas hipóteses e provar que o perfil introvertido ele tem a habilidade de liderar, eu trago alguns autores como James Hunter, que na década de 80 ele apresentou algumas aplicações práticas do conceito de liderança servidora. Ele trouxe em seu livro O Monge e o Executivo que o líder ele precisa jogar mais para a equipe do que para si próprio. Ele precisa ter habilidades de comunicação, precisa saber ouvir, escutar as pessoas e o fundamental, respeitar e valorizar as opiniões, mantendo um bom relacionamento. Daniel Goleman, outro autor, que aliando a psicologia e a neurociência, ele explica que a consciência das nossas emoções é fator essencial para o desenvolvimento de um indivíduo. E ele notou em suas experiências que os líderes mais eficazes geralmente tinham um ponto em comum. Todos mostravam um elevado grau daquilo que se tornou tão conhecido no mundo como inteligência emocional. A inteligência emocional ela pode ser desenvolvida para as pessoas que também precisam potencializar o seu perfil de introvertido. Foram definidas por Goleman 5 habilidades essenciais: conhecer as próprias emoções, controlar as próprias emoções, automotivação, empatia e relacionamentos interpessoais. Daniel Pink também nos traz os conceitos de motivação extrínseca e intrínseca. Por muito tempo, ele conta que as pessoas foram motivadas através de recompensas e punições, sendo que a motivação intrínseca é aquela que vem de dentro, e a motivação extrínseca é a que vem de fora por meio de incentivos e recompensas externas. Ele traz que nisso os introvertidos levam vantagem, porque quando a gente fala de motivação intrínseca, são necessidades humanas profundas. E a motivação para ter um trabalho bem feito, ela precisa vir de dentro, não de um ambiente externo. Existem coisas muito mais importantes do que a introversão ou extroversão, como conta o pesquisador Daniel Pink. Ele diz que aquilo que era usado para as pessoas antigamente já não funciona de modo tão eficaz, e cita 3 elementos que têm maior poder para motivar as pessoas. A autonomia é o desejo humano de estar no controle da própria vida. Excelência, necessidade dos humanos de se tornarem bons em alguma coisa relevante. E ter um propósito, o desejo de fazer o que fazemos baseados em algo muito maior do que nós mesmos. Uma pesquisa divulgada no Valor Econômico cita que CEOs extrovertidos podem prejudicar os negócios. A pesquisa mostra que o custo de capital é maior sob o comando de gestores menos reservados. Então, são artigos que a gente também lê para fazer esse projeto de pesquisa, tá? Aqui a pesquisa cita que empresas de capital aberto, lideradas por executivos extrovertidos, têm um custo maior de capital do que empresas similares comandadas por CEOs menos extrovertidos. Se você se enxerga como um introvertido e acha que é a pior coisa do mundo, procure aceitar a si mesmo e entenda que não existe nada que o impeça de atingir seus objetivos e conseguir o que quer. Em suma, não há absolutamente nada de errado em ser introvertido. Todos nós temos habilidades únicas. Eu percebi que tinha que trabalhar em minha aceitação, que tinha que me aceitar com as minhas limitações, os meus defeitos. Aceitar que quando a gente está aqui na frente,
Uns vão gostar da gente, outros não. E tá tudo bem. O segredo da vida é colocar a si mesmo sob a luz certa. Para alguns são os holofotes de Broadway, para outros uma escrivaninha iluminada. Então, como ser um introvertido em um mundo que as pessoas esperam a extroversão? Venham assistir o resultado da minha pesquisa no 5º seminário da Infinity em março de 2022. Muito obrigada.